Bem, muito bom dia a todos e a todas que nos ouvem nesta manhã. Meu nome é Augusto Tolentino, eu sou o atual presidente da Camarb e nesta condição eu lhes digo da minha honra, da minha satisfação e do prazer imenso que tenho aqui de estar nesta manhã ao lado de profissionais do mais alto gabarito para participar de mais um webinar também organizado pela Camarb e desta vez para poder tratar de temas, a meu ver, de extrema relevância, em especial para o mundo da arbitragem e da mediação empresarial. Nós falaremos nesta manhã sobre operações societárias, sobre contencioso societário, matérias que, na verdade, originam litígios que são responsáveis por cerca de 30% a 40% dos litígios discutidos em procedimentos arbitrais no âmbito das nossas câmaras no Brasil. Levantamento recente feito mostra que, em algumas câmaras, os litígios societários chegam a corresponder a 40% dos litígios discutidos nesse centro de arbitragem. Ao lado dos conflitos nas áreas de infraestrutura e de construção, os litígios societários têm uma representatividade muitíssimo relevante nos procedimentos de arbitragem e de mediação empresarial. Nesta manhã, nós teremos aqui conosco os doutores Rodrigo Monteiro de Castro, Guilherme Setoguchi e Leonardo Barros, sócio do escritório Monteiro de Barros Setoguchi, que, junto com a Camarb, organiza este seminário, a doutora Yunica Minha, sócia de BMC Advogados, e o nosso querido, estimado e admirado professor Fred Didier, um dos mais importantes juristas do nosso país, que nos honra sempre com o apoio que nos dá na nossa Camarb de Salvador, o apoio que dá para o Instituto da Arbitragem. Professor, é uma honra muito grande tê-lo aqui conosco nesta manhã. Eu tenho dito que sempre nas oportunidades em que me é dada a chance de falar, que a arbitragem é uma forma de solução adequada para alguns conflitos, notadamente conflitos que têm uma certa relevância econômica, uma relevância técnica e uma relevância política. Eu entendo que os conflitos societários, de um modo geral, preenchem esses três requisitos. Na grande maioria das vezes, são conflitos que têm uma relevância econômica expressiva, têm uma relevância técnica, uma complexidade técnica muito evidente, e tem, na grande maioria das vezes, uma grande relevância política. Brigas de sócios, por exemplo, têm uma relevância política muito grande. São brigas que eu costumo dizer, em regra, são brigas em que todos perdem, né? E elas precisam ser rápida e eficazmente resolvidas, coisa que nem sempre é possível no âmbito do Poder Judiciário, daí porque a arbitragem surge como uma alternativa, como um método bastante adequado para a solução desse tipo de conflito. E eu acho que é sobre isso que nós vamos também falar nesta manhã, pelo menos na próxima 1h30. Acho que temos bastante assunto. É um tema como eu disse, de muita relevância, de muito interesse para todos nós, de modo que, agradecendo não só a oportunidade de a Camarb estar aqui organizando este encontro ao lado de profissionais, como eu disse, do mais alto gabarito, todos eles comandados pela nossa primeira-dama da arbitragem no Nordeste, doutora Soraya Nunes, a vice-presidente da Camarb no Nordeste. Eu costumo sempre dizer que ela é a força propulsora da arbitragem, né? Foi a força propulsora da arbitragem no Nordeste, nos incentivou a chegar em Recife, e por meio dela acabamos também atingindo a Bahia, chegamos a Salvador com o apoio expressivo dos colegas da Bahia. Hoje a Camarb tem a sua unidade em Salvador, inaugurada neste ano, o que para nós é uma grande honra. E a Soraya foi a primeira a nos levantar a mão lá no Nordeste, nos levou para lá. Então, essa equipe de hoje, de agora, está toda sob o comando dela. Acho que teremos uma manhã, com toda certeza, bastante proveitosa. Desse modo, agradecendo, então,
a esta oportunidade, em especial a audiência que está aqui conosco, que já vi que é uma audiência bastante expressiva. Eu desejo que tenhamos uma manhã muito proveitosa e passo a palavra ao Dr. Rodrigo Monteiro de Castro, que, como eu disse, é sócio do Monteiro de Castro Setoguchi Advogados, que nos ajudou na organização deste encontro. Muito obrigado a todos e que tenhamos ótimos trabalhos. Doutor Augusto Tolentino, é um prazer e gostaria aqui inicialmente de parabenizá-lo pelo trabalho que você e a doutora Soraya realizam à frente da Camarb, que é notável, digno de aplausos e contribui muito para a evolução, para o desenvolvimento desse instituto que é definitivamente relevante e que já tem a sua penetração, que é a arbitragem. Além do Dr. Augusto e doutora Soraya, gostaria de agradecer e registrar a satisfação do nosso escritório, Monteiro de Castro Setoguchi, de participar de um evento ao lado do professor Fred Didier, que é, sim, um dos principais juristas deste país, jovem, porém com uma produção monumental e referência, e acho que em quase qualquer grande caso, qualquer grande discussão que ocorre em termos de direito empresarial, direito civil. A professora Winnie Caminha, igualmente, uma referência nacional, sobretudo em direito comercial, uma penetração profunda, tanto na doutrina dela, né, ação que ela escreve, e também na atuação como advogada e como professora. É uma alegria, professora, estar ao seu lado. E, juntamente com esse time, o Guilherme Setoguchi, meu sócio, eu sou suspeito para falar dele, mas que eu reputo o grande nome do direito no âmbito dos conflitos em geral, tanto contencioso como arbitral, da nova geração, da geração dele, e que se já aproxima, né, da geração que se consagrou nessa atuação, e o Leonardo, que trabalha com a gente, que é nosso sócio, é um advogado brilhante, com B maiúsculo, uma capacidade enorme para se tornar professor e doutrinador também, uma figura que eu tenho certeza que ouviremos, o Brasil vai ouvir muito falar sobre ele, sem dúvida nenhuma. E, justamente para falar sobre o tema, né? Operações societárias e contencioso societário. Talvez possa... quem se deparou com este título possa ter estranhado a junção de ambos, a operação, né? Ambos os motes, a operação e o contencioso, mas, na verdade, não deveria haver nenhum estranhamento. A gente fala aqui, talvez, de dois lados de uma mesma moeda. Quem faz operação societária, além das questões negociais, societárias propriamente ditas, não fará uma boa operação se não tiver na cabeça dois grandes aspectos. Um é a parte tributária, e a outra, que costuma ser ignorada pelos negociadores, são as consequências, que vão dar justamente, vão resultar em conflitos. Conflitos que serão dirimidos ou no judiciário ou então em arbitragem, procedimento arbitral. De modo que um bom negociador de operação tem que compreender como aquele contrato vai ser lido, vai ser interpretado, quais as chances, quais as probabilidades, né, de aquilo que ele pretende escrever ser confirmado, seja por um tribunal arbitral ou pelo poder judiciário. De modo que é muito feliz a escolha que se fez deste tema, sobretudo porque, e para reforçar, crise ou não crise, existindo crise ou não existindo crise, as operações elas acontecem. Na crise surgem oportunidades, às vezes por motivos não tão agradáveis, mas elas acontecem. E os números hoje demonstram, né, há uma intensa atividade no âmbito de operações. E quando não tem crise, está sobrando dinheiro, é motivo também para sair realizando operações. Elas sempre acontecem e são matérias ou são temas que deveriam, na minha opinião, ter um pouco mais de atenção nas grades de faculdades. A gente viu durante muito tempo o direito comercial ser tratado como matéria de segunda, eu dizia sempre no Mackenzie, onde eu lecionava, de segunda divisão, mas, na verdade, quando a gente pega o espectro do direito comercial e do direito societário, para mim são duas coisas diferentes, apesar de serem tidas como a mesma coisa ou sub-área uma da outra, mas o fato é que
o dinheiro, a grande movimentação acontece aqui. E a gente não tem essa correspondência nas grades curriculares. E muito menos as operações, ou melhor, a arbitragem e o contencioso em matérias societárias. A Camarb, portanto, e com o nosso apoio do nosso escritório, Monteiro de Castro, Tuguti e advogados, eu acho que acerta no tema, inaugura, doutor Augusto, na minha opinião, um ponto que deveria ser revisitado com alguma frequência, porque em 1 hora, 1 hora e meia, a gente não vai ter aqui tempo suficiente para explorar essa riqueza que pode sair, sobretudo com pessoas tão brilhantes, né, tão expressivas como o Fred Didier, a Winnie, o Guilherme e o Leonardo. Novamente, é um prazer para nós, para o escritório, estar ao lado da Camarb nesta manhã e poder aqui explorar temas tão relevantes. Doutora Soraya, obrigado. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Augusto, pelas apresentações e pela abertura. Me sinto honrada, né, de estar aqui na condição de moderadora desse painel com essas figuras de referência nacional, né, e aqui uma referência especial para o meu eterno professor, né, Fred Didier, que nos conduziu, né, foi o nosso comandante lá na reforma do Código de Processo Civil, e eu também tive a grata honra de participar né, desse movimento do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui a apresentação dos temas para explorar também que a presença aqui de todos que assistem esse webinar aguardam a discussão desses temas. Então, vamos iniciar por operações societárias com Leonardo Barros, né, que é graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, e me permita fazer referência inicialmente, né, ao pernambucano, né, que é advogado, é mestrando em Direito Comercial pela PUC, é especialista em Direito Societário pelo INSPE de São Paulo, e sócio do escritório Monteiro de Castro, setor de advogados. Leonardo, por favor. Obrigado, Soraya. Obrigado, Rodrigo, Augusto. Prazer enorme dividir essa mesa virtual com vocês. Acho que, reforçando o que o Rodrigo colocou sobre a felicidade nossa, do nosso escritório, de participar desse evento, de falar para um público de alcance nacional, né? Acho que com essa plataforma digital isso permite que a gente supere essas barreiras das distâncias e consiga compartilhar e debater e fomentar essas discussões com pessoas do Brasil inteiro. E espero que a gente hoje aqui, espero não, tenho certeza que a gente hoje aqui vai trazer discussões muito ricas. Esse é um tema, e eu estou olhando aqui para uma das pernas desse tema, né, de operações societárias e contencioso societário, entrando aqui com viés mais para o lado das operações societárias, mas que, como o Rodrigo colocou, tem uma relação muito forte com o contencioso. E o que é que eu posso contribuir aqui, tentar contribuir para um tema tão amplo em pouco tempo, em 15 minutos aqui, para também não me alongar demais e assim a gente discutir, ter discussões ricas, profícuas e alimentar esse debate que é muito importante. Primeiro que eu acho que antes de chegar no contencioso, a gente tem que olhar situações pré-contenciosas, que são situações que costumeiramente podem ser endereçadas nos contratos, tá? E lógico, quando a gente fala de operações societárias, temos as operações tipificadas ali, especialmente na lei das SA, de corporações, cisões, fusões, etc. Mas temos o que talvez seja o mais comum nesse aspecto, nesse âmbito de operações societárias, que são as aquisições de participações societárias, né? Lógico que aqui eu estou falando sem nenhum embasamento empírico, estatístico, mas a prática empresarial nos permite afirmar que as aquisições societárias são responsáveis pelo maior volume dessas contratações no âmbito das operações societárias, tá? Então, e apesar de ser um contrato típico, um contrato de compra e venda, né? Apesar de ser um contrato típico, é um contrato que permite que as partes gozem de muita flexibilidade para contratar e regular não só
as características do negócio que são postas no momento da própria contratação, mas tentar projetar situações para o futuro. E claro que essas operações de aquisições societárias, essas compras e vendas de participações societárias, elas podem ser menos ou mais complexas a depender do negócio, do ativo, das partes envolvidas, mas quando a gente está olhando para possíveis situações de contencioso societário, naturalmente tendem a ser contratos mais complexos que vão dar origem a essas situações contenciosas. Só que a gente tem aí um problema, né? Apesar de estarmos falando da importância das partes tentarem regular e projetar situações, antecipar situações possivelmente controvertidas, os contratos, quanto mais complexos eles são, mais incompletos eles tendem a ser por conta dos custos de transação envolvidos naquela contratação, né? Então, provavelmente vai chegar em algum momento, mais cedo ou mais tarde, no âmbito, naquela negociação da compra e venda das ações ou cotas, enfim, o que quer que seja, que as partes vão precisar pôr um fim àquela negociação para que o acordo aconteça. E aí vão recorrer a mecanismos que se projetam para o futuro, a cláusulas mais abertas, e são justamente nesses aspectos que a gente costuma ver o maior volume de discussões e disputas lá na frente, né? Então, quais são geralmente os elementos mais sensíveis que a gente costuma ver nesses contratos? E outra coisa que é importante, apesar de estou tentando dar um foco inicial aqui nas operações de aquisições de participações societárias, essas operações elas podem estar associadas a outras operações societárias no seu contexto. Por exemplo, compras e vendas que precisam ter antecedência de outras operações societárias, como incorporação, cisão, para viabilizar aquele acordo, aquela estruturação. Então, a gente tem que olhar também que costuma ser um pacote completo que envolve várias etapas e que, no fim das contas, vai dar aquele resultado da troca da participação societária por um pagamento, etc., qualquer que seja. Então, como o contrato, ele, sob uma ótica mais econômica, ele pode ser visto como um instrumento de alocação de riscos, e a precificação daquela operação vai depender do pacote de riscos que está sendo assumido de cada lado, ou seja, risco de crédito do vendedor em face do comprador, risco de passivos, por exemplo, do comprador em face do vendedor. A estruturação do contrato, ela passa por alguns elementos que são muito sensíveis e que, como eu coloquei inicialmente, são elementos que podem vir a gerar disputas importantes entre as partes. Então, por conta disso, se torna muito relevante que as partes tentem, apesar da dificuldade e dos custos envolvidos, tentem antecipar situações que vão ter que ser resolvidas lá na frente e que podem gerar litígios arbitrais, judiciais, etc. Então, quais são os dois elementos que a gente costuma ver com maior frequência como pontos de controvérsia? O primeiro é o preço barra pagamento. Isso é um elemento muito importante nas operações societárias, especialmente nas compras de participações societárias. O vendedor quer um preço maior, o comprador quer pagar um preço menor, isso faz parte, né? E o outro elemento que é bastante importante nessas negociações é a lógica de atribuição de responsabilidades, de mecanismos de indenização por perdas e danos gerados em função daquele negócio. Então, passando primeiro pelo aspecto do preço, o preço ele pode ser fixo, né? Ele pode ser um preço estático, que é definido pelas partes e não vai ser ajustável, ou então, especialmente em operações mais complexas, em que as partes elas chegam a um acordo inicial, celebram um contrato de compra e venda de participação societária, mas o fechamento efetivo dessa operação só vai ocorrer no momento mais para frente, por conta de condições que foram colocadas de parte a parte, que precisam ser superadas antes da transferência da participação societária. E aí eu chamo a atenção de uma barreira regulatória que costuma acontecer, que é a necessidade de aprovação pelo CAD, né, pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Então, em operações desse tipo, necessariamente vai haver uma distância entre a celebração do contrato e a efetiva troca da participação societária contra pagamento.
Então, lógico, não necessariamente vai ser só CAD, pode ser outras coisas. De repente, precisa ser implementada uma reestruturação societária, como uma cisão, por exemplo, para transferir um determinado ativo para uma outra sociedade, e aí sim o comprador adquirir a participação nessa outra sociedade nova que recebeu o ativo, e isso pode ser uma condição a ser implementada pelas partes. Então, o que importa é notar que em contratos em que haja uma distância entre a celebração do contrato e o seu fechamento, né, o preço ele pode ser impactado por diversos motivos, seja melhoras ou pioras no desempenho da sociedade, seja por fatos supervenientes aí que geram impacto no ativo e, enfim, no pacote de riscos que foi assumido, na lógica de precificação que foi contratada. Então, tentando antecipar situações como essa, que as partes podem prever mecanismos de ajuste de preço, fórmulas, condições, eventos que, se acontecidos, se verificados, podem motivar uma modificação do preço no momento do fechamento, tá? Então, e não só no momento do fechamento. Se a gente estiver olhando, por exemplo, para contratos em que, até mesmo contratos em que o fechamento e a aquisição, a celebração do contrato e o fechamento se dão numa mesma etapa, as partes podem pactuar que, por exemplo, se determinados eventos acontecerem num espectro de 1, 2, 3 anos, o que quer que seja, aquele preço pode ser revisitado. Então, se nada for contratado a respeito, obviamente que nenhuma das partes vai poder executar uma cláusula nesse sentido, porque a cláusula não haverá. Então, se houver qualquer pretensão para tentar revisitar o preço, porque uma das partes entende que aquele aspecto deveria ter sido considerado, não foi considerado, tem um impacto relevante no futuro, precisa ter algum tipo de retroação, o único caminho oferecido para essas partes para discutir o assunto será o caminho do meio de resolução de conflitos por elas escolhidos. Só que, a partir do momento em que as partes tentam contratar essas situações e tentam antecipar as disputas que poderiam vir a ter em relação a essas matérias, surge uma etapa preliminar que pode evitar até que o conflito chegue numa disputa judicial, arbitral, etc. Apesar de que a gente sabe que esses mecanismos de ajuste de preço, por envolverem complexidades muito elevadas, eles, na sua maioria, também aqui sem dado estatístico, mas pela percepção da gente, eles tendem a gerar desinteligências, pelo menos iniciais, entre as partes, mas é um mecanismo importante, porque sem ele, as partes simplesmente não conseguiriam projetar esses impactos que deveriam ser refletidos na precificação. E tem outro aspecto também, que nesse jogo de negociação do preço, e aqui eu não tô nem mais falando da distância e dos efeitos que podem ser gerados e impactar o preço que foi definido lá atrás, mas até para que negócios aconteçam e o pagamento inicial seja viabilizado, as partes podem simplesmente alocar ou estabelecer uma remuneração, um complemento de preço que está atrelado ao risco do negócio. Então, por exemplo, tem um mecanismo, o mecanismo do earn-out, que a gente costuma, às vezes, utilizar, a depender do formato da negociação, que as partes definem que, se acontecidos eventos ou em determinadas escalas de tempo, o negócio se desenvolver, atingir outros estágios de faturamento, acontecer eventos de liquidez, outros eventos de liquidez, etc., a parte que saiu lá atrás, que vendeu, vai ter direito a receber um pedacinho desse prêmio, porque esse prêmio ele não é formado só a partir do momento em que o vendedor saiu, mas desde antes da gestão que estava sob sua égide ali, se era o controlador, se não era, enfim. Então, também é um outro aspecto que as partes podem negociar, tentando projetar situações lá na frente, que, se não tivessem cláusulas nesse sentido, teriam que ser discutidas imediatamente por via judicial arbitral. E outro aspecto que é extremamente relevante nessa contratação, nas operações societárias, é a alocação de responsabilidades. A gente sabe que os contratos, esses contratos complexos de compra e venda de participação societária, eles têm estruturas, cláusulas de declarações e garantias que resultam, muitas vezes, de auditorias, seja
só no ativo, seja só nos vendedores, seja nos dois e no comprador também, para avaliar risco de crédito, etc. Essas cláusulas de declarações e garantias, elas são extremamente importantes para a lógica de precificação. Então, se houver qualquer deficiência, qualquer problema nesse pacote de declarações e garantias que foram prestadas pelo vendedor, por exemplo, dizendo que na data de celebração do contrato ou de fechamento, o passivo é de X, ou tem tantos processos judiciais, mas vai ficar lá na frente que essa declaração ela é inverídica, ela é imprecisa. Então, qual o efeito disso perante as partes? Isso gera uma perda. Quem responde pelo quê? Comprador que entra agora assume só o daqui para frente, assume para trás também. Comprador e vendedor repartem o ônus, os riscos das perdas, dos danos. O que caracteriza uma perda? O que caracteriza um dano? Quando isso ocorre, como é que as partes vão resolver entre elas antes de chegar numa disputa ou para evitar chegar numa disputa judicial e arbitral? Tem algum tipo de mecanismo de notificação, de concordância, de discordância? Então, assim, prazos, tem várias hipóteses e várias formas de contratar isso que as partes se utilizam delas, e quanto mais tecnicamente precisa e cuidadosa e refletida for essa fase de contratação, a gente espera que tenda a evitar ou diminuir as chances disso evoluir para uma disputa mais litigiosa, vamos dizer assim, judicial, arbitral, etc. E não só, assim, esse tipo de contratação não só é importante para fazer esse meio de campo, entre aspas, para chegar para evitar chegar num litígio, mas também é importante para informar para aquelas pessoas que forem decidir sobre a controvérsia depois, para informar essas pessoas quais eram as vontades das partes naquele momento da contratação. Acho que isso é muito importante, porque se as partes elas contrataram determinados aspectos, elas imprimiram naquelas cláusulas as vontades delas para fins de pactuação, de negociação, etc. Então, isso certamente é um elemento extremamente relevante para que os julgadores, sejam no judiciário, seja na arbitragem, entendam ou tentem entender o que foi que efetivamente as partes contrataram ali e o que foi que elas quiseram negociar a respeito daquele tema. Quando a gente não tem essas cláusulas, fica muito mais difícil para tentar buscar qual foi a verdadeira intenção das partes naquela contratação. Então, já esgotando meu tempo aqui, eu estou vendo que eu cheguei exatamente nos 15 minutos para não ultrapassar. Tudo isso para dizer o seguinte: o ato de contratar ele é extremamente importante em qualquer situação, só que nas operações societárias, porque elas tendem a ser operações complexas, envolver volumes financeiros mais impactantes, etc., é muito importante que, e apesar da incompletude e da dificuldade das negociações, que as partes tentem antecipar situações possivelmente controvertidas, até mesmo para informar os julgadores lá na frente que vão ou podem vir a decidir sobre essas disputas, sobre quais eram as vontades das partes. Então, apesar de ser um clichê, de certa forma, evitar o contencioso ou tentar evitar o contencioso começa lá atrás, no contrato da operação societária ou qualquer outro contrato que seja a ser celebrado entre agentes econômicos. Acho que era mais ou menos isso que eu queria dizer para a gente conseguir avançar aí nos debates. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Rodrigo, percebemos que essa complexidade, né, das operações societárias, elas me parece que demandam aí uma necessidade de negociação direta, mas quando há impasses nessa negociação direta, quando você trouxe aqui o exemplo em relação à precificação, por exemplo, né, essas questões, como você vê a mediação que pode ser utilizada quando há esses impasses em relação à negociação direta, quando as partes não conseguem avançar diretamente nessa negociação, né? E além desses seus comentários, né, a respeito das operações societárias, propriamente, que outros exemplos de cláusulas preventivas nós podemos encontrar nesses arranjos aí empresariais?
Obrigado, Soraya, foi para mim, não é isso a pergunta? Ou você quer dividir? Sim, foi para você mesmo. Tá, joia, tá, joia. Depois nós vamos passar para o próximo. Tá bom, só para não roubar a vez de ninguém, não parecer que eu tô fominha aqui com a vez de falar. Eu vou começar de trás para frente, tá? Pela última parte da pergunta para o começo. Nesses arranjos empresariais, a gente pode falar aqui até de celebrações de acordos de sócios ou de outros contratos associativos que não tipos societários, como contratos de consórcio, etc. Em todos esses, é muito importante essa tentativa de antecipação de possíveis situações controvertidas, apesar de todas as dificuldades inerentes a isso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui no aspecto societário. Pode ser que os sócios, em determinados momentos, cheguem a impasses que eles não conseguem resolver, tá? Então, assim, eles não conseguem de jeito nenhum resolver entre eles, e os mecanismos que eles estabeleceram ali de deliberações societárias, por exemplo, já falando aqui no aspecto societário mesmo, de votação, direitos políticos, etc., pode ser que esse impasse seja aparentemente insuperável. Então, além da mediação, que aí eu chego nela depois, tem um tipo de mecanismo que ele não é tão comum, mas ele existe, chamado de deadlock provision, que é o estabelecimento de uma cláusula que ela basicamente ela dá os elementos para caracterizar o que seria um impasse entre os sócios, e ela oferece um mecanismo de solução que é o de compra e venda da participação societária, das participações societárias afetadas ao impasse. Ou seja, se vamos dizer que existem sócios na sociedade, os sócios chegam numa situação que foi caracterizada por eles mesmos previamente como um impasse, e aquele impasse é insolucionável pelas deliberações ou outros mecanismos lá previstos, e um deles ou os dois ativam a cláusula de deadlock. O que é que isso vai significar? Um dos dois vai ter o direito de comprar a participação do outro. E aí vai ter mecanismos diferentes. Quem vai oferecer a quem? Qual a precificação? Tudo isso pode ser estabelecido previamente. Por esse preço eu compro, por esse preço eu vendo. E aí você resolve um impasse pela venda da participação societária. Ou seja, a partir do momento em que uma das pessoas que estava numa situação mais controvertida ali, ela tem a participação vendida para a outra, o impasse está solucionado, porque a participação vai ser transferida, e quem receber aquela participação vai ter a condição de tocar o objeto que era relativo ao impasse ali da forma que achar melhor. Isso é um meio eficaz, porém mais drástico, né, de solucionar um impasse. Um mecanismo menos drástico é o da mediação. Você chamar um terceiro, né, previamente estabelecido ali, escolhido pelas partes, ou o modo de escolha estabelecido pelas partes, para tentar intervir e resolver a situação. Então, eu vejo com muito bons olhos, apesar de que é um terceiro que chega ali de qualquer forma para tentar resolver, mas certamente é um meio que pode ser eficaz. Acho que eu também falei demais aqui para não tomar mais tempo. Obrigada, Leonardo. Nada. Vamos dar aqui, então, sequência ao tema, né, de operações societárias, com Inês Caminha, que é professora da Universidade de Fortaleza, da Universidade Federal do Ceará, é doutora e pós-doutora pela USP, sócia de Bezerra de Menezes e Caminha Advogados. Está com você aí a palavra, Inês. Muito obrigada, Soraya. Eu gostaria de agradecer inicialmente o gentil convite que me foi feito pelo Rodrigo. É muito bom estar com você, apesar da gente não ter tido o Congresso Brasileiro de Direito Comercial esse ano, que você faz parte da organização, nós estamos sempre próximos, que bom, por esses meios remotos. A Camarb, que faço em nome do Dr. Augusto Tolentino e também da doutora Soraya. Fico muito feliz em falar desse tema. De antemão, peço desculpas por eventuais barulhos domésticos que escutem, porque, como eu falei antes na conversa pré-seminário, eu ainda estou em casa. E esse tema de operações societárias me é muito caro, tanto do ponto de vista acadêmico, porque eu sou professora de Direito Societário e procuro, apesar do pânico dos alunos, focar bastante nesse ponto que, no final das contas, na prática, e aí como advogada de societário, nós nos deparamos com clientes procurando soluções para determinados problemas que, na maioria das vezes, esbarram em operações societárias.
E tudo isso junto com o tema de arbitragem, que eu sou um entusiasta, sou inclusive membro do Corpo de Árbitros da CAM, e procuro, apesar de não tão comum, às vezes, em empresas menores, e aqui principalmente no Nordeste, eu já parabenizo a doutora Soraya pela iniciativa, né, de incentivar a arbitragem aqui no Nordeste, como falou o doutor Augusto. Então, é um tema extremamente interessante. E quando o Guilherme, que acabou de chegar aqui, me perguntou sobre o que você quer falar, isso é tão amplo o tema. E aí eu lembrei que hoje à tarde eu tenho uma primeira reunião presencial desde o início da pandemia, que aqui no Ceará a gente já está afrouxando, exatamente uma cisão imensa com 17 receptoras oriundas de uma briga de herdeiros muito grande. Então, é um tema recorrente a utilização de operações societárias, tanto no planejamento quanto quando não adianta mais planejar, porque já está instalada a briga, para tentar resolver conflitos sucessórios. Bom, inicialmente, eu peço licença para falar um pouquinho do que eu entendo, o que seriam essas operações societárias. O próprio Leonardo falou no início, esse termo inclui operações extremamente distintas. E como eu estou longe do meu gabinete da universidade, longe do meu escritório, eu não pude consultar aqueles que sabem melhor que eu. Então, ontem mesmo eu fiz um exercício de um conceito que poderia ser dado a essas operações societárias. Como professor, eu gosto muito de conceituar as coisas. Não sei se ficou muito bom, mas eu cheguei a um conceito extremamente amplo, né, que seriam arranjos entre sociedades e seus sócios ou outras sociedades, envolvendo alterações ou mutações em suas estruturas societárias ou patrimoniais. Então, ficou um conceito mesmo amplo, mas faz sentido, porque operações societárias envolvem tanto a aquisição de participação, aquisição de controle, como o doutor Leonardo estava falando, como operações tipificadas, como cisão, incorporação e fusão, que alteram as estruturas societárias, como outras que não alteram, como trespasse, e ainda incorporação de ações, a venda de controle, drop-down de ativos, quer dizer, é um balaio imenso de estruturas e tecnologias societárias que estão incluídas nesse conceito de operação societária. E também, como o Leonardo falou, quase nunca elas vêm isoladas. Normalmente você sempre procura uma estrutura, um conjunto de estruturas societárias que atendam ao objetivo do seu cliente, né? E isso também deriva do fato de que essas operações, elas são instrumentais. Então, ninguém acorda com vontade de fazer uma cisão na sua empresa. Ninguém acorda dizendo, nossa, mas hoje deu uma vontade de fazer uma incorporação de ações ou um drop-down de... Não. Então, você tem um objetivo subjacente, e normalmente vai caber aí ao advogado pensar em quais seriam os melhores instrumentos jurídicos dentro dessas operações societárias. E também, como já foi dito aqui, eu basicamente estou me repetindo, essas operações normalmente são muito complexas e envolvem muitos interesses. E aí sempre vem o receio de que, eventualmente, essas operações, quer por conflito, quer por problemas de interpretação posteriores, têm que ser levadas a algum tipo de decisão, quer no judiciário, quer arbitral. E aí, a minha simpatia pela arbitragem vem basicamente de dois elementos que são característicos da arbitragem. Então, a especialização, em várias comarcas do Brasil, como é o exemplo aqui de Fortaleza, nós não temos varas especializadas em direito empresarial como há, mas não há tanto tempo como há em São Paulo, varas de primeira instância especializadas em direito empresarial. Então, realmente, aqui, se nós formos discutir uma operação complexa no judiciário, ela vai ser distribuída a um juiz civil, que provavelmente, aí eu volto às palavras do professor Rodrigo, nunca ouviu falar disso nem na sua graduação, o que gera um risco bastante grande com relação à especialidade, ao conhecimento da matéria, como questão de sigilo. E aqui eu entro também especificamente nos casos em que essas operações, esses litígios ou problemas de interpretação de cláusulas contratuais em operações societárias envolvem também direitos de família ou sucessões.
né? E aí são pontos extremamente sensíveis. Ou seja, eu tenho, nesse caso de operação, que envolve ou planejamento ou resolução de conflitos, além de societários sucessórios, as suscetibilidades entre os sócios e as suscetibilidades entre familiares, né? Se vocês forem familiares com esse tipo de operação, vocês vão ver que briga de sócio não é tão diferente de briga de marido e mulher, de briga entre companheiros, né? Às vezes você acaba desencavando uns rancores antigos e aí nem sempre a racionalidade em determinados pontos pode ser invocada em todos os aspectos. Você acaba tendo que ser um pouco sensível a alguns pontos que não dizem respeito ao direito. E no judiciário isso se torna difícil. Então, não só pelo problema do déficit técnico da maioria, eu não falo apenas dos juízes, dos profissionais mesmo do direito em matéria societária, mais especificamente em matérias de operação societária, mas também com relação às sensibilidades familiares no que diz respeito a sigilo. Essa operação, para essa reunião que eu vou hoje à tarde, logo tem uma cláusula arbitral bastante completa. Então, vamos lá. Então, como eu falei, essas operações, normalmente, elas são instrumentais. Então, elas servem tanto para transferência de controle, como recepção de investimentos, que o Leonardo falou aqui bastante, para reduzir ineficiências administrativas ou operacionais de grupos societários. Às vezes existem sociedades inativas em um determinado grupo, ou que estão alocadas de maneira diferente com relação à participação societária. Reduzir riscos quando a gente segrega atividades que às vezes estão albergadas em uma única sociedade, né? Já tive casos em que havia lojas de varejo sob a mesma sociedade de um posto de gasolina, ou de um grupo de posto de gasolina que tem risco ambiental, o varejo não tinha, quer dizer, você está submetendo desnecessariamente determinadas atividades a riscos que não são inerentes a ela, então você pode reorganizar. Facilitar acesso a crédito, como é o caso das operações de securitização, em que a gente segrega ativos normalmente por meio ou de drop-down ou de cisões. E, por fim, o que eu queria falar um pouco mais especificamente, no caso de planejamento ou resolução de conflitos sucessórios. Então, muitas vezes, e até eu não vou entrar aqui, até porque não é minha especialidade em aspectos tributários, mas é muito comum que a utilização de determinadas operações societárias acabem por gerar, paralelamente, um menor custo ou uma maior economia tributária, quando, aqui agora, inicialmente, no caso de planejamento, o autor da herança pretende, que seja empresário, pretende organizar sucessão de maneira antecipada. Por que isso é tão relevante? E aí, quando conversei com o Guilherme, disse que ia procurar um tema que eu entendo especialmente relevante no Nordeste. Mas, no final das contas, é um tema relevante no Brasil inteiro. Eu fiz uma rápida pesquisa e, a depender do critério que se use, podemos passar entre 80% e 95% das sociedades brasileiras, e aqui eu incluo companhias abertas, são familiares. Então, o aspecto familiar permeia não só, como a gente poderia intuitivamente imaginar, pequenas e médias empresas, mas não. Inclusive, as maiores companhias do Brasil também, a depender do critério que se use, têm natureza de empresa familiar. E, infelizmente, eu peguei alguns dados aqui também, poucas delas, ou na verdade, não é poucas, desculpa, mas não a maioria delas conseguem ultrapassar tranquilamente a primeira geração, os seus fundadores, né? Ou seja, quando ocorre a transição de um fundador que ou se aposenta ou mesmo por falecimento, tem que passar de alguma maneira as empresas para os seus herdeiros, existe um momento conturbado, não são todas as empresas que sobrevivem a esse momento conturbado. Então, obviamente, que o melhor dos mundos é que esse planejamento seja feito anteriormente. E aí eu vou falar agora de maneira de experiência própria, né? Eu não consegui, até porque é difícil esse dado,
oficial, nem sei se existe, na verdade. Talvez se o professor Marcelo Guedes estivesse aqui pudesse nos dizer, mas eu noto que a maioria das empresas, não só, vejam bem, não só as pequenas, mas companhias mesmo que acabaram se organizando para virarem companhias abertas, existe efetivamente uma certa confusão patrimonial, uma certa confusão de poderes entre o que é família, o que é empresa. Não é tão incomum que patrimônio que não sejam afeitos à atividade empresarial, ou seja, aquele patrimônio que não faz parte do estabelecimento, sejam detidos, você encontra no balanço da sociedade, não sei, o apartamento em que mora o sócio está no balanço, o que está fazendo aqui, isso aqui. Então, isso é bastante comum. E, ao mesmo tempo, a organização de governança também das sociedades, por vezes, é prejudicada por determinados arranjos familiares que preveiam, pressupõem distribuições não tão ortodoxas, né, com falta de realização de assembleias ou reuniões, ou uma contabilidade mais rígida ou auditada. Então, essas interseções entre direito de família e direito societário, elas se tornam extremamente comuns em operações societárias, especialmente em empresas familiares que, como já deu para entender, é a absoluta maioria. Eu não me lembro exatamente de uma operação societária que eu tenha participado que não envolvesse, em menor ou maior grau, algum elemento de direito de família ou direito das sucessões. É por isso que a minha sócia de escritório é muito craque nessa matéria, porque não é a minha praia, né? Direito de família. Até porque envolve direitos indisponíveis que têm uma natureza diferente daqueles que normalmente são disponíveis no direito societário. Então, quais são, pela minha experiência prática, pontos que são importantes quando se pretende utilizar as operações societárias para um planejamento sucessório? Normalmente se pretende segregar ativos. Primeiro você tem que analisar o que dali faz parte efetivamente do estabelecimento, é aqui aquele conceito clássico de estabelecimento, ou seja, dos bens, direitos e obrigações que são necessários ao exercício da empresa, daquilo que está impropriamente, poderia gerar inclusive um risco empresarial de desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de confusão patrimonial. E normalmente essa segregação, quando a gente olha e diz, olha, isso aqui não deveria estar aqui. Então você vai analisar a melhor possibilidade, como é que você conseguiria segregar esse patrimônio. E aí, normalmente, por cisão ou até por trespasse, quando se pretende dar uma destinação empresarial a esse bem, mas que não diz respeito àquela atividade empresarial, né? É muito comum também que se misturem atividades distintas, como eu falei antes, sujeitas a riscos distintos dentro de uma única sociedade, o que normalmente não é saudável. A alocação de quinhão hereditário, né? E aqui normalmente eu estou muito bem acompanhada da professora Joiciane Bezerra de Menezes, que é uma civilista de mão cheia, de como que se pode alocar os quinhões por meio de operações societárias, e aí vai desde a criação de holdings familiares, a holdings operacionais, a cisão com incorporação, o drop-down de ativos, para que se consiga alocar de maneira mais eficiente, mais econômica os quinhões hereditários, sem necessariamente, antecipadamente, ter que se passar por um custo tributário muito alto. Hoje em dia, claro, a maioria dos estados já tem entendimentos bem conservadores com relação ao ITCD e pagamento antecipado, mas de qualquer maneira ainda se pode utilizar essas operações de uma maneira mais eficiente, para se não evitar, ao menos postergar esses custos para aqueles que pretendem se planejar para uma eventual sucessão, né? Então, quando se alocam esses quinhões, quer por aquele referente à própria legítima, quanto ao que a parcela disponível da herança, via cisão, incorporação, transferência de controle, trespasse, restituição de capital, e aí cabe a experiência e a imaginação do advogado, né? Porque nós temos já no nosso direito, nós não precisamos de nada novo, a nossa legislação já tem todos esses instrumentos, nós só precisamos utilizá-los. E ainda,
de instrumentos complementares, né, e que são tão importantes quanto as operações societárias, tão importante quanto a você ser muito preciso nos protocolos e nas justificativas dessas operações de cisão, incorporação ou fusão, os instrumentos que são paralelos, mas tão importantes quanto, como principalmente acordos de sócios, usufrutos, né, para que você também não deixe desassistido o autor da herança. E aqui sim eu ponho como uma cláusula muito importante as cláusulas de mediação e arbitragem, as cláusulas cheias mesmo, porque, como eu já tinha falado, os conflitos que envolvem operações societárias misturados com relações familiares, normalmente conseguem ainda ser mais complexos, porque envolvem, além da racionalidade que deveria, né? Nós temos racionalidade limitada, quem gosta de análise econômica do direito sabe disso, mas essa racionalidade praticamente que se extingue quando a gente inclui aí conflitos e problemas entre familiares, né? A gente lembra até de quem foi que pegou o último pedaço de bolo quando a gente tinha 8 anos de idade, é impressionante. Então, a arbitragem e a mediação costumam ser cláusulas que eu recomendo fortemente quando tratando dessas operações, tão fortemente quanto as demais comuns em acordos de sócio, como a preferência, a administração, tag-along, deadlock, tudo que for necessário para que a operação corra da maneira menos conflituosa possível. Senhores, o tema é extremamente amplo, né? Claro, como já foi dito aqui, poderíamos falar horas, mas não é um caso, não quero tirar agora a fala dos demais. Eu queria agradecer e me pôr à disposição para quaisquer perguntas dos senhores e da audiência. Muito obrigada. Obrigada, Winnie. Nós temos aqui uma pergunta de um palestrante, mas certamente já foi respondida agora ao final da sua apresentação, que traz essa questão das empresas familiares no Brasil, né? Demonstrando aqui que a previsão da cláusula compromissória, sobretudo a escalonada, né? Nos contratos societários seria útil em razão desses impasses, para a resolução desses impasses, considerando aqui a agilidade que o procedimento, né, proporciona e o cuidado com as relações familiares, né? E de fato, esse tema é muito amplo, né? Operações societárias, e tem muitas especificidades e complexidades, né? Mas eu queria trazer um ponto aqui para a gente concluir essa questão aqui das operações e já passar para o contencioso, em relação à operação de incorporação, né? O que acontece com as cláusulas arbitrais dos contratos da incorporada? Soraya, é uma excelente pergunta, mas eu vou infelizmente dizer que não tem uma resposta só, né? Porque vai depender muito de como que foi estruturada a operação. Então, a incorporação é uma forma de extinção da sociedade sem liquidação, né? Então, do ponto de vista de direito societário puro, é isso. Então, em princípio, em tese, quando é arquivado o ato societário de incorporação, ou seja, protocolo, justificativo e as atas, essa sociedade deixa de existir e aqueles sócios que permutaram sua participação societária pela incorporadora vão submeter aquele contrato. Então, vamos lá. Se aquele novo contrato prevê cláusula compromissória, aquela vai ser a cláusula a qual os conflitos societários posteriores ao arquivamento, ou aos 30 dias anteriores, né, claro, com o efeito retroativo do arquivamento, no caso dos 30 dias, vão estar sujeitos àquela nova cláusula. Se não houver cláusula compromissória, claro, infelizmente eles vão estar sujeitos ao judiciário. Porém, caso o conflito diga respeito a algum aspecto anterior à extinção da sociedade, e aí é um entendimento, porque eu não vou ter um direito positivo que trate especificamente disso, mas é uma questão conceitual de direito societário e contratual. Então, o conflito anterior à extinção da sociedade, ele vai estar submetido, obviamente, à cláusula arbitral anterior. Então, esse é um cuidado também, Soraya, foi muito boa a sua pergunta, que a gente tem que ter nas incorporações. Quando a incorporação é feita em uma sociedade não pré-existente, as partes têm a liberdade de constituir esse estatuto ou esse contrato social da maneira
utilizar para o VES. Se lhe parece razoável a cláusula compromissória, então eles podem até espelhar a cláusula anterior. Quando essa incorporação é feita em sociedade já existente, daí sim é mais provável que haja o conflito e que aí deve ser discutido anteriormente no protocolo e no projeto de estatuto, que tem, ou nas alterações estatutárias que tem que acompanhar o protocolo de incorporação, a existência ou não dessa cláusula, lembrando que, inclusive, se tratar de sociedade anônima, o direito de recesso aqui é restrito. Existem restrições ao direito de recesso. Se for uma limitada, ou seja, o direito do sócio dizer, assim não quero mais brincar, me dá minha bola, né? Então, tudo isso tem que ser analisado, inclusive o tipo societário, para que se avalie se o sócio vai ter ou não direito de dizer, assim também não quero mais, vou embora. Eu sei que são muitas situações que não tem uma resposta única, mas me põe à disposição para quaisquer dúvidas. Obrigada. Acho que dá para montar um webinar só com esse tema. Não é verdade? Então, dando sequência aqui às apresentações, vamos passar agora para o tema do contencioso societário, né, com a palavra aqui o professor Fred Didier, que é advogado, sócio do escritório Didier Sodré e Rosa Advocacia e Consultoria, e professor da Universidade Federal da Bahia, a nossa querida UFBA. Por favor, professor. Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo. Bom dia, Winnie, Soraya, Guilherme, Augusto, Leonardo, Rodrigo, pessoal da Camarbe e o pessoal que está assistindo. É um grande prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto, que é um assunto que me agrada bastante. E eu resolvi escolher, para falar sobre contencioso, um tema que é um ponto de contato entre o que Leonardo e o Winnie falaram e o que certamente Guilherme vai falar. Quero falar sobre os negócios processuais para o contencioso societário e a importância de, no momento da negociação, que foi examinado por Leonardo e por Winnie, neste momento, no momento em que os custos, as expectativas, as estratégias, os objetivos estão postos, que você deve colocar no contrato, enfim, deve regular da melhor forma possível os contratos das operações societárias. Como é importante, nesse momento, você prever ou poder desenhar, arquitetar, fazer um trabalho de alfaiate, o futuro processo em que, eventualmente, aquela operação se esteja sendo discutida. Então, o papel de design que o advogado tem de ter do futuro processo é muito importante. Tão importante quanto o próprio papel de design na elaboração da operação. Quando você pensar na operação societária, você também tem de pensar no desdobramento, no eventual desdobramento dela no processo. E aí vem os negócios processuais como um instrumento importantíssimo do contencioso societário, no meu modo de ver. Para a gente ficar na mesma página, vamos definir o que é negócio processual, não? Negócio processual é um negócio jurídico que tem por objeto o processo, não é o litígio. Se você negocia o litígio, você faz os conhecidos acordos para encerrar litígio, todos conhecem. Só que você pode, sem negociar o litígio, sem resolver o conflito, negociar o modo como o conflito vai ser resolvido. Então, você pode negociar o processo. Você pode ajustar as regras do processo sem resolver o conflito. Um exemplo mais comum e quase tão comum que a gente nem se lembra dele é o foro de eleição. Veja que o foro de eleição é um modo de você escolher onde a causa vai tramitar. É um ajuste simples, mas é um ajuste do processo relativo a determinado contrato. A própria convenção de arbitragem também, né? A convenção de arbitragem é um negócio processual, porque você, por ele, negocia que aquele conflito vai ser resolvido por um outro juiz, um juiz que não é estatal, um juiz arbitral, submetido a algumas regras, as regras da Câmara, as regras que você eventualmente criar. Aquilo também é design da disputa, né? Você desenha, você arquiteta as regras de uma futura disputa. Imagine que agora você pode fazer isso de maneira extremamente ampla. Convenção de arbitragem e foro de eleição são negócios processuais conhecidos por todos e todo mundo usa. Só que agora você, pelo Código de Processo de 2015,
pode construir a regra processual que você bem entender. E essa liberdade, esse autorregramento processual, essa liberdade de poder desenhar o tipo de processo que pareça mais adequado, em tema de processo societário, é a maior possível. Veja, claro que a liberdade, o autorregramento, ele é calibrado a depender do tipo, do sujeito, a depender do tipo de direito, a depender do tipo de relação jurídica. Evidentemente, todo mundo sabe disso. A própria Winnie, na exposição dela, disse que quando envolve família, ela sabe que ali a margem de negociação não é tão grande quanto a margem de negociação se o conflito fosse puramente societário. Ou seja, o que é que ela apontou? Ela apontou que há uma necessidade de você calibrar a autonomia a depender do tipo de conflito, a depender do tipo de sujeitos. Perfeito. Em relação a conflitos societários, a autonomia processual, o autorregramento da vontade processual é o maior possível. Na escala de autonomia é o maior. Portanto, a possibilidade de você desenhar plenamente conflitos societários por meio de negócios processuais é quase a maior imaginável. Claro que vai ter alguma coisa que não vai poder fazer, mas a maior imaginável está no âmbito dos conflitos societários. E aí o momento para isso, é também importante dizer, embora o momento melhor ou mais recomendável seja no D0, no ato matriz, no contrato matriz societário, vamos imaginar assim, o contrato 1, de onde surge todos os outros, ali é o melhor momento, porque está todo mundo de bem, todo mundo se gosta, todo mundo se ama, enfim, é uma maravilha. Isso não impede que você faça também com o processo instaurado. O maior processo que eu já atuei em minha vida como advogado foi um conflito societário. Um conflito societário muito grande. De todos, o processo, de longe, o maior processo que eu já atuei. Processo que ficou comigo 5 anos, mas um processo que durou 20 anos. Para vocês terem uma ideia, quando eu assumi o caso nos últimos 5 anos do processo, eu era um de 15 escritórios de advocacia do meu lado. Do meu lado, tinha 15 escritórios contratados para as mais diversas coisas. Eu fui o último contratado para ser o cara que ia cuidar das petições. Eu ia ficar com as petições. Pois bem, esse caso, societaríssimo, societário elevado à última potência, ele foi resolvido por conta de um negócio processual incidental, um negócio processual criado naquele processo ali, e não lá atrás. Que era um negócio de prorrogação de prazo para cumprimento da decisão, que se venceria amanhã, vamos imaginar, a decisão vai vencer amanhã uma dívida, que é uma dívida imensa, ia se transformar em imensa mais 20%. Era um valor gigantesco e que amanhã ia virar mais 20%. Porque eram 10% de multa, mais 10% de honorários. Já não havia mais oportunidade de suspender. Todas as armas foram utilizadas e não se suspendeu a decisão. A outra parte ligou, dizendo assim, agora vamos fazer o acordo. Agora já não tem mais o que fazer, vamos fazer o acordo. Mas eu não posso fazer o acordo amanhã, aumentando a dívida em 20%. Então, vamos prorrogar o vencimento do prazo negocialmente. Então, um negócio de prorrogação do vencimento do prazo. E vamos fazer um pacto de trégua. Um pacto muito importante no plano societário, que é em latim. Em latim, talvez vocês acreditem mais se eu falar latim. Pacto de non petendo. Pacto de non petendo. Que é o pacto de não postular, não demandar, não provocar atividade adicional, ainda que por um tempo. Quando você faz essa trégua, e é um pacto muito importante, é um coringa que você pode fazer no MOU, você pode botar já no MOU, vamos começar aqui uma negociação, mas com um pacto de não petendo. Enquanto a gente estiver negociando, ninguém vai à justiça. Ninguém vai à justiça. Uma trégua. Você pode fazer um pacto de não petendo modulado. Ninguém recorre, ninguém executa, ninguém pede liminar. Você pode customizar isso. Você pode fazer um bem geral, ninguém pede nada na justiça, enquanto estiver pendente. E foi o que a gente fez. A gente prorrogou o vencimento do prazo com o pacto de não petendo até a negociação acabar. Foram 60 dias de prorrogação com 60 dias de trégua. Trégua negociada. Isso é um negócio processual. O acordo foi feito. Um litígio de 20 anos se extinguiu
por um instrumento ultra simples de uma página, uma página. E foi esse instrumento que ajudou a resolver esse litígio e feito incidentalmente. E aí eu destaco alguns exemplos. Esses são exemplos banais, mas são exemplos que poderiam acontecer em qualquer litígio não societário. Embora eu tenha dado um exemplo de litígio societário, poderia acontecer em qualquer litígio não societário. Eu vou dar agora exemplos de negócios processuais que podem ser, no meu modo de ver, muito úteis em litígios societários. Este caso mesmo, que eu comentei, esse caso também é um outro exemplo. Eu era advogado do autor, vamos chamar assim, de autor, e havia dois réus. Era a companhia autora com as duas companhias rés. As três eram sócias de uma única companhia. Então, estavam brigando as sócias de uma companhia. Então, eu, advogado da companhia autora e as duas companhias rés. Essas duas companhias rés, veja o que é que elas fizeram. Elas fizeram um pacto entre elas, um negócio entre elas, imenso, gigantesco, muito sofisticado, inclusive, dentro do qual havia um pacto de litigância conjunta. Veja que coisa interessante. Pacto de litigância conjunta. As duas se obrigaram negocialmente a litigar conjuntamente contra a minha cliente. O que significa isso? Se uma só fosse demandada pelo meu cliente, essa que foi demandada tinha o dever, não é a faculdade, o dever de promover a entrada da outra. Se o juiz não aceitasse essa promoção, e aí pode promover por qualquer chamamento ao processo, denunciação da lide, pouco importa. Se o juiz não aceitasse, essa outra tinha o direito, isso está no negocial, de intervir no processo e a outra não podia negar. As duas em juízo, nenhuma das duas podia deixar de contestar, deixar de recorrer, fazer acordo sem a outra. Se uma não contestasse, por exemplo, multa. Se uma não recorresse, multa. Perceba, aquilo que é um direito de recorrer, vira um dever de recorrer. Você ajusta negocialmente, entre si. E foi esse pacto de litigância conjunta que fez com que o processo durasse 15 anos. Porque uma até queria fazer o acordo. Só que se ela fizesse o acordo sem o consentimento da outra, ela arcaria com toda a dívida, não poderia ter regresso. Então, o pacto de litigância conjunta é um pacto que você coloca as sociedades, modela a atuação processual da sociedade em determinado litígio. Criando, por exemplo, veja que coisa interessante, num acordo de acionistas, você pode colocar no acordo de acionistas o seguinte: um acionista só pode demandar a sociedade para determinado assunto se ele estiver juntamente com mais 2 ou 3 acionistas. Ele sozinho não pode demandar sozinho a companhia para determinados assuntos. Você pode, aquela regra que existe na lei das SA, que dizem que o acionista não pode demandar o controlador, o administrador, por responsabilidade civil, se a Assembleia não tiver aceitado. O acionista só pode fazer isso se tiver 5% do capital social, que é uma trava da lei. Imagine que você pode criar essas travas negocialmente. Inclusive, uma trava maior ou menor negocialmente. Você pode criar um litisconsórcio necessário, ativo, negocial. Só quem pode propor são 2 ou 3 ou 4 ou 5 acionistas. E pode criar um litisconsórcio necessário passivo. Você pode dizer assim: determinadas ações só podem ser propostas contra todos, ou contra 10, ou contra 15, ou contra 3. Você pode definir qual é a composição do processo, composição subjetiva do processo, no negócio, durante a operação. Nesse acordo que a gente fez, nesse caso, que eu vou dar mais uma vez de exemplo, aí foi feito o acordo. No acordo, está dito o seguinte, e aí já no acordo do litígio, está dito o seguinte: se algum terceiro questionar esse acordo, as 3, então inimigas, se tornam aliadas. E as 3 têm que defender em juízo o acordo, pacto de litigância conjunta entre aqueles outrora inimigos, que em relação ao terceiro, que eventualmente venha impugnar aquele acordo,
elas se tornam aliadas e vão ter que litigar conjuntamente. Vão ter que chamar os outros, aquela história toda. Vão ter que chamar as outras que não foram demandadas, vão ter que permitir o ingresso. Então, isso é muito importante, além do pacto de não petendo que eu mencionei. E um outro ponto, para terminar minha exposição, muito útil é a parte probatória. Muito útil é a parte probatória. Os negócios probatórios são muito importantes em tema societário. Você pode, por exemplo, dizer que determinado tipo de demanda que resulta daquele acordo somente pode ser ajuizada se o autor da demanda juntar X ou Y documentos. Você pode criar uma prova documental necessária, sem a qual a parte não pode ganhar. Vocês podem fazer um acordo de que determinados fatos só se provam por documento. Vocês podem fazer um acordo de que um eventual perito já vai ser pré-definido. Você já pré-define o perito de uma avaliação do imóvel. Eu fiz um acordo societário que já dizia o método de cálculo do valor do ativo. Já estava pré-definido. Se você já pré-define o método de cálculo do valor do ativo, você está fazendo um negócio probatório. Você está fazendo um negócio que condiciona a perícia. Se você puder já estabelecer o perito, você já escolhe o perito, já escolhe as regras. Você pode escolher o modo como o perito vai apresentar o seu laudo. Você pode incorporar, isso na arbitragem é muito importante, você pode transformar as IBA, Rules of Taking Evidence, que são soft law na produção de prova, você pode, no negócio, dizer que isso é hard law. Você pode dizer assim, a produção de prova na minha arbitragem vai seguir o padrão das IBA Rules. Quer dizer, você transforma o que é soft law em hard law. Você pode modelar completamente a produção de prova. Você pode criar prova ilícita. Você pode dizer que determinada prova é ilícita, mesmo que ela seja lícita. As partes negocialmente podem dizer, no nosso processo em que a gente discute, esta prova não pode ser juntada. Essa prova não pode ser utilizada. A gente torna ilícita uma prova que é ilícita. Isso é muito importante para a preservação de sigilo, por exemplo. Por exemplo, você pode querer resguardar determinadas matérias que diz o seguinte, ó, isso aqui, mesmo se a gente brigar, não pode ser utilizado. Mesmo se a gente brigar, não pode ser utilizado. Você cria uma ilicitude da prova por negócio. Você pode criar a necessidade de uma produção antecipada de prova extrajudicial prévia. Nessa é obrigatória. Ou seja, quer demandar contra mim uma responsabilidade civil? Tem de antes, obrigatoriamente, promover uma produção antecipada de prova extrajudicial. Necessariamente. Ou seja, você cria uma forma de proteger ou de minimizar os riscos de ações malucas ou ações que se podem transformar em monstros processuais. Portanto, a abertura da negociação processual, com base no artigo 190 do CPC, em tema de processo societário, e isso vale também para processo societário arbitral, evidentemente, isso tudo pode constar do compromisso arbitral, eu reputo que é fundamental. Fundamental. E é interessante como o tema dos negócios processuais empresariais, ele não nasceu junto com o código, isso foi uma coisa que surgiu depois, só depois que as pessoas foram percebendo que no plano empresarial a negociação processual é muito mais ampla e muito mais rica. Eram isso, meus caros, minhas queridas. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Obrigada, Fred. Eu tenho uma pergunta em relação aos negócios processuais. Os negócios processuais, eles têm o poder de interferir no valor da empresa como ativo? Isso é uma excelente questão, Soraya. Eu vou contar um caso rapidamente de um advogado amigo meu, sem dizer nomes. Ele advoga para uma franqueadora. A franqueadora estava com muitos problemas com as franquias, as franqueadas. Muitas ações na justiça e tal. E isso, para a franqueadora, foi um problema na hora do valuation dela. Ela estava para ser vendida, o contencioso, o risco, o contingente contra as franqueadas estava sendo mal avaliado. E aí se sugeriu o seguinte, sugeriu colocar essa cláusula da produção antecipada de prova extrajudicial obrigatória no contrato de franquia. Essa cláusula aumentou o valor da empresa. Você veja que coisa. Esse dado, quem me contou essa história foi esse meu advogado.
do Espírito Santo, meu amigo advogado do Espírito Santo, eu fiquei impressionado com isso, porque faz todo sentido, né? Porque se você cria uma proteção, você desenha como é que você organiza o futuro contencioso com as franqueadas, você resolve uma boa parte dos problemas que a franqueadora pode vir a ter. Então, me parece muito importante isso. Perfeito. Para não perder o time aqui do assunto, eu queria só introduzir uma pergunta que foi apresentada por Carla. E ela diz: esse pacto de litigância conjunta seria uma versão mais processual e ou sofisticada do acordo de acionistas? Veja, o acordo de acionistas pode ter esse pacto, né? O acordo de acionistas ele pode ter variado conteúdo. Esse pode ser um deles. Esse é um dos inúmeros ajustes que podem ser feitos numa grande operação. Um dos ajustes pode ser esse. Perfeito. E só para encerrar e já passar para Guilherme, Raquel também fez uma pergunta aqui sobre antecipação de provas em litígios societários. O senhor tem visto acontecer na prática? E aí Raquel diz: certa vez vi a previsão em uma cláusula compromissória, mas desconheço casos reais a respeito. A minha prática como advogado é o seguinte: eu não entro mais com ação de indenização ou ação de cobrança sem produção antecipada de prova antes. Não entro. Eu não entro. Sempre eu faço a produção antecipada de prova antes, até para minimizar o risco de uma ação indenizatória de responsabilidade civil, porque agora, pelo código, o risco é muito alto. Se eu peço 1 milhão e ganho 100 mil, eu perco 900 mil. Vou pagar 90 mil só de honorários advocatícios para o réu. Tendo ganhado 100 e dado 10 para o meu advogado, eu vou ficar no 0 a 0. Então, é preciso ter muito cuidado com isso. Portanto, a minha prática é essa. Ok, obrigada. Então, dando continuidade aqui sobre o contencioso societário, vamos agora ouvir Guilherme Setoguchi, que é doutor e mestre pela USP, professor do INSPER e sócio do Monteiro de Castro, Setoguchi Advogados. Por favor, Guilherme. Obrigado, Soraya. Bom dia a todos. Quero registrar meu agradecimento à Camarb pela parceria, registrar meu agradecimento a todos os presentes e, sobretudo, né, ao Leonardo, ao Augusto, ao Rodrigo, que estão aqui dividindo o painel conosco, e ao Fred e ao Winnie, que gentilmente doaram um pouco do seu tempo para estar aqui conosco, né, e fazendo esse bate-bola tão rico como a gente tem visto. Eu vou ser breve e vou tentar fazer um pouco da ligação entre o que todo mundo falou até aqui, e primeiro registrar que é muito importante esse diálogo, né, entre os advogados de operação, digamos, de consultivo, e os advogados de contencioso, né? Cada vez mais a gente tem um mundo muito especializado e tem um advogado que só faz uma coisa, o outro que só faz outra coisa, e quando a gente vai ver no dia a dia, a gente precisa de gente que consegue unir os dois lados. Então, é sempre um desafio que a gente tem muito em mente aqui no escritório, de ter pessoas um pouco mais multitask, um pouco mais plurais, que entendam um pouco do contencioso e um pouco também do consultivo. Tentando fazer um link aqui com o que o Fred, a Winnie e o Leonardo falaram, a gente sabe que é muito importante hoje o advogado que está fazendo o contrato societário ou coordenando a operação societária, que ele esteja vendo lá na frente, tentando antecipar quais problemas que podem surgir no contencioso, né? E o problema vai surgir. Não existe sociedade que não tem litígio, pelo menos a morte de algum sócio em algum momento vai acontecer, né? Então isso é tão certo quanto 2 e 2 são 4. E é importante que quando você esteja fazendo esse design contratual, esse desenho do contrato, você esteja antevendo esses problemas. Então eu listei aqui alguns problemas que na prática podem surgir e que a gente, como advogado que está tocando a operação, tem que ter em mente, né? O primeiro deles é um pouco óbvio, cláusula de eleição de foro, né, ou de eleição de arbitragem. Então, acho que é muito importante, geralmente, quando se está fazendo uma operação, essas cláusulas de solução de disputas são as últimas cláusulas que são negociadas, né? Muita gente chama midnight clause ou cláusula da meia-noite, que é aquela cláusula que você vai discutir 3 da manhã, quando já está perto do fechamento, e aí você vai falar, putz, vamos discutir aqui a cláusula de solução de disputas. Mas ela é super importante, né? Então, tem que ser uma decisão consciente.
tomada entre as partes e os advogados. E aí tem que saber o que é melhor para o caso, se é melhor arbitragem, se é melhor judiciário, se é arbitragem para determinadas questões, se é arbitragem por árbitro único ou 3 árbitros, para tentar diminuir um pouco o custo, fazer uma cláusula escalonada, colocando mediação. Então, assim, é muito importante. Não raro chega o contencioso aqui para a gente e o advogado de operação que fez a operação, quando não foi a gente, não pensou nessa cláusula e depois isso pode sair muito caro, né? O barato sai caro, você não dedicar tempo a isso no momento adequado. Cláusula de arbitragem cheia, por exemplo, né? Se você tem uma cláusula vazia, que não tem todos os elementos para instaurar a arbitragem, isso pode, né, causar um prejuízo bilionário para o seu cliente, né? Pode demorar anos para que você possa conseguir iniciar um procedimento arbitral. Um caso clássico, né, de exemplo de sala de aula é o caso do Odebrecht e Gradin, né? Um caso público, eu tenho são de informações públicas, mas uma cláusula arbitral vazia fez com que as partes litigassem por anos no judiciário até que conseguissem iniciar uma arbitragem e isso custou alguns bilhões, né, por uma dessas partes. Uma outra questão envolvendo cláusula de eleição de disputa, de solução de disputas também, tomar cuidado com cláusulas contraditórias, né, Leonardo, e acho que o INE também, não várias vezes aqui no escritório chega uma operação complexa, né, tem um acordo de investimento, um acordo de sócios, o estatuto social, né, uma joint venture, uma rede contratual societária, e você vai pegar esses contratos, eles têm cláusulas distintas. Um elege arbitragem em Camarbe, outro elege Pernambuco Judiciário, outro São Paulo, e outro contrato elege Câmara, né, CCI Paris. E aí você vai ter que se virar nos 30 ali como advogado e tentar sustentar, criar teses, né? Qual que é o contrato mãe, qual que é o contrato guarda-chuva, qual é o contrato posterior, né? Qual que inovou, qual. Mas na prática isso gera um problema muito grande e a gente vê no dia a dia que esse erro dos advogados acaba acontecendo com uma certa frequência. Outra cláusula que a gente tem que estar atento quando está fazendo um contrato, uma operação societária, mirando já no contencioso, é a cláusula de apuração de haveres. A gente sabe que tanto o Código Civil quanto o Código de Processo Civil regulam a apuração de haveres, mas existe uma incerteza doutrinária, jurisprudencial muito grande a respeito dos critérios, né, de apuração de haveres, da database para apuração de haveres e, sobretudo, do método de avaliação da sociedade. Então, esse é o tipo de cláusula que eu recomendo sempre aos clientes e aos colegas que dediquem um tempo, façam um desenho contratual para evitar um contencioso ou para fazer que o contencioso lá na frente ele seja de uma maneira um pouco mais racional. Cláusula de exclusão de sócio, também 1085, né, artigo 1085 do Código Civil, possibilita que os sócios da limitada excluam o sócio numa reunião ou assembleia de sócios, mas para isso é preciso que haja previsão no contrato social. Então, não raro, chega cliente, bate na porta aqui do escritório, quer excluir o outro sócio, e aí você vai ver, não tem a previsão no contrato social, né? E isso gera uma diferença brutal, porque você pode excluir um sócio se não tiver cláusula eleita no contrato social, mas você vai ter que entrar com uma ação ou iniciar uma arbitragem, né? Então, muda completamente o timing um pouco na linha do que o Fred falou também, direito de informação, né? Quase todo litígio societário ele é precedido de pedidos de fornecimento de documentos, de informação, e não raro de ações de exibição de documentos ou ações de produção antecipada de provas. Então, a delimitação no contrato social ou no acordo de sócios a respeito de quais informações o sócio tem direito a acessar e de que maneira também é essencial para você ter um litígio posteriormente, ou evitar um litígio, ou até ter um litígio um pouco mais eficiente, né? Enfim, essas eram algumas considerações breves, a gente já está com o tempo um pouco, né, estendido aqui, mas a gente poderia passar a manhã inteira, a tarde inteira falando de situações contratuais que poderiam disciplinar os litígios societários, muito em linha com o que o Fred falou. Eu tratei aqui de algumas questões para que a gente esteja sempre atento a esses pontos e possa fazer, né, uma disciplina contratual societária efetiva, racional e que gere valor e evite custos para o seu cliente. Obrigada, Guilherme. Eu gostaria de encerrar, nós temos várias perguntas aqui, pelo menos umas 3 perguntas, professor Fred.
Mas eu queria aproveitar aqui a pergunta de Jeane, Guilherme, que está ligada aqui à questão das cláusulas nos contratos. Ela diz, ela pergunta, tem sido frequente a previsão da mediação nos contratos societários ou ainda é algo tímido? A cláusula Mediarb é uma realidade nos contratos empresariais? Sim. Bom, boa pergunta, Jeane. A resposta é sim. Né? Na nossa experiência aqui como advogado, tanto de contencioso quanto de operação, a gente tem visto cada vez mais frequente o uso da mediação. Eu acho que ainda tem um fetiche muito grande no mercado. Muita gente não gosta da mediação, mas é um preconceito bobo. Né? Nós estamos aqui envolvidos em algumas mediações e temos visto soluções muito boas, né? Uma maneira rápida e menos custosa. E o litígio societário, até por conta da natureza do capitalismo brasileiro, como a Winnie colocou, né? A maior parte das empresas brasileiras são familiares. Então, a mediação ela pode ser muito útil nessas disputas. Então, sim, a gente tem visto muitos contratos com ou cláusula apenas de mediação e o foro, né, depois, ou então cláusulas escalonadas, prevendo a mediação como uma parada obrigatória. E depois, se você não atingir um resultado em um determinado período de tempo, então você poderia ir para a arbitragem ou para o judiciário. Então, a gente tem visto isso com frequência, tem visto aumentar o número de contratos com esse tipo de cláusula e nós recomendamos esse tipo de inserção nos contratos, sim. Eu queria trazer uma pergunta que é ampla e que todos aqui podem também contribuir. Uma pergunta, deixa eu identificar aqui o nome, Shirley. Né? Shirley pergunta, quanto tempo em média para um processo de arbitragem ser resolvido? E aí, gostaria de abrir essa pergunta para que cada um de vocês pudesse trazer em relação ao tempo da duração do processo arbitral, como tem sido para vocês. Enfim, quem gostaria de começar? Leonardo, pode começar, seguindo a ordem aqui das apresentações. Estava no mudo aqui. Veja, é uma pergunta muito difícil de ser respondida, porque acho que a melhor resposta depende, né? Depende porque tem arbitragens que são menos complexas, tem arbitragens que são mais complexas, e isso inevitavelmente vai impactar no tempo de duração. É lógico que a expectativa sempre ao escolher o meio arbitral para resolver conflitos é que seja mais célere do que o meio judicial, mas isso não é necessariamente não existe essa correlação necessária, porque a gente sabe que existem fases a serem cumpridas, depende do modo como as partes contrataram aquilo também, dos regulamentos, etc. Então, é lógico que isso poderia ser respondido a partir de um estudo empírico, mas isso vai refletir o passado e não vai projetar o futuro, né? Porque são tantos aspectos e tantas características que vão levar ao cálculo ou à possível duração de um processo arbitral que a gente não tem como fixar uma regra. Mas a expectativa, sim, é de que tenda a ser um processo mais célere, até por conta de ser um meio mais especializado de alocação de conflitos, o que pode resultar, às vezes, num estoque menor de causas a serem decididas, etc. Mas isso, novamente, não existe acho que, pelo menos na minha concepção, posso estar falando uma besteira aqui, mas eu não vejo como a gente conseguir identificar elementos objetivos que vão nos servir para calcular o tempo de duração do processo. Mas, sem dúvida, é uma preocupação extremamente válida. A pergunta é muito boa, eu só não tenho elementos para cravar aqui uma resposta. E, novamente, o estudo empírico pode ser feito, mas ele vai refletir o passado, ele não vai conseguir projetar o futuro. Olha, eu ia complementar, Soraya, dizendo o seguinte, que isso depende em grande parte da qualidade da cláusula que você põe no seu contrato, porque cláusulas muito abertas acabam criando, às vezes, conflitos sobre a própria cláusula. Então, o cuidado em
tanto na escalonada, que acho que teve uma pergunta sobre isso, mas é a mais utilizada hoje, eu procuro utilizar sempre já determinando os mediadores, já utilizando na falta quem seriam eventuais mediadores que sejam de confiança de todas as partes. Então, sempre que é possível, eu já faço isso dessa maneira, e também a cláusula arbitral já com assim, o maior número de detalhes possível, e isso em si diminui, pela minha experiência, o tempo, porque evita eventuais questionamentos dentro do próprio procedimento arbitral. Excelente ponto. Fred, como tem sido a média duração dos processos arbitrais para você? Veja, eu já tive de tudo. Uma vez eu fui árbitro num processo que demorou 5 anos, eu como árbitro. A arbitragem foi terrível, as partes se comportaram foi árbitro como se único? Você foi Não, árbitro único ou foi eu era o tribunal? presidente. Eu era o presidente. Demorou 5 anos, as partes se comportavam como se estivessem na justiça comum. Terrível. Já tive arbitragem que eu fui presidente, demorou 4 meses. 4 meses. E arbitragem como advogado, 3 anos. Eu colocaria 3 anos assim para casos mais complexos. 2 a 3 anos de média. Mas, como meus colegas Winnie e Leonardo disseram, muito difícil de fazer qualquer projeção, né? Há inúmeras variáveis que vão desde a redação da cláusula, como a composição do tribunal, os advogados que estão participando, que o comportamento deles é muito decisivo, e a complexidade do caso. Perfeito. Guilherme? Eu também faço coro aí o que todo mundo falou, é difícil prever, né? Eu acho que a arbitragem ela é tão boa quanto são bons os árbitros, a Câmara, né, no caso de arbitragem institucional, e os advogados. Então, acho que depende e da cláusula, como a Winnie colocou. Então, acho que essa é uma equação que depende de vários fatores, é difícil cravar um número. Eu também já tive experiências, tanto como árbitro como advogado, muito díspares. Mas eu também acho que, na média, se a gente for falar um litígio comum, um litígio societário, que não demande uma perícia muito longa, como uma arbitragem de construção, ou que não seja também um caso super simples, em que você consegue julgar muito rapidamente, eu diria que, na média, um caso normal demora aí entre 1,5, 2 anos e meio, né? Eu ficaria mais ou menos entre 2, 2,5, um pouco na linha do que o Fred colocou. E a média, ela com certeza supera o tempo de duração de um processo judicial, né? Então, uma das vantagens, né, da arbitragem é a celeridade. Não supera, né? Não supera. Sim, a média sim. Não supera. Sim, não supera, exatamente. Desculpa. A demora não, de processo. Augusto, senão Augusto fica chateado. Então, eu tinha aqui mais algumas perguntas. Augusto, você quer complementar aqui? Já que Fred fez esse comentário. Está fechado o seu microfone. Não, eu agradeço a Fred, porque fez a correção em boa hora. Se você fala que as arbitragens, o tempo na arbitragem supera do processo judicial, você nos dá um tiro no pé, ou dá um tiro no nosso pé. Não, eu acho que é isso mesmo. Eu concordo com o Guilherme. A média das arbitragens tem sido aí de 2 anos. No fundo é o seguinte, eu acho que até então, o que sempre atrasou, 2 coisas atrasaram as arbitragens, ou consumiu muito o seu tempo. Uma delas é o problema de conciliação de agenda, tá? Porque são muitas as pessoas envolvidas. Então, você conciliar a agenda dos árbitros com dos advogados, com a das partes, nos últimos tempos se tornou um grande problema. Mas eu tenho dito o seguinte: as partes são grandemente responsáveis pela demora nos procedimentos arbitrais. Eu tenho visto um empenho muito grande dos árbitros em encontrar datas, mas a dificuldade é sempre das partes. São seus advogados que não podem, são os representantes legais que não podem, porque eu tenho a testemunha que não pode, e aí você não consegue marcar. As partes são grandemente responsáveis pela demora dos procedimentos arbitrais. Eu acho que, com a desmistificação da utilização das plataformas virtuais, isso vai mudar um pouco. Tá? Não é dizer que nós só vamos fazer audiências virtualmente,
mas algumas audiências nós vamos fazer sim virtualmente. Eu acho que reunião para assinatura de termo, a reunião presencial praticamente acabou. Não faz sentido mais você ter reunião presencial para assinatura de termo de arbitragem. Às vezes não há necessidade nem mais de reunião, né? As partes estabelecem um consenso em torno da minuta, circulam e acabou. No mês passado, em julho, né? Em junho, eu já instaurei uma arbitragem assim. Eram advogados, escritórios muito experimentados, e nós, árbitros, suspendemos a reunião com 2 dias antes, porque as partes chegaram a um consenso, não tinha mais por que ter reunião. Mesmo que haja necessidade da reunião, ela vai ser virtual. Reuniões, audiências, que você às vezes tem que ouvir uma só pessoa, 2 pessoas, o esclarecimento de perito, isso também vai acontecer virtualmente. As partes estão cada vez mais preocupadas com os custos também. Então, você tem custo de deslocamento, de hospedagem e tudo mais. Então, eu acho que esse problema da dificuldade de agenda, isso tende a ser mitigado agora com a utilização das plataformas virtuais. A outra coisa que atrasava muito as arbitragens, Guilherme colocou bem, são as perícias, tá? Notadamente em arbitragens de infraestrutura e construção, quando você tem perícias muito complexas e tudo mais. Também isso já está sendo um pouco revisto. Eu acho que há um movimento grande já hoje dos advogados e dos árbitros também, no sentido de tentar diminuir o escopo das perícias, trabalhar com laudos técnicos, evitando aquelas perícias que produzem laudos de 1.500 páginas, com depois audiências intermináveis para esclarecimentos do perito. Então, eu acho que nós caminhamos para digamos assim, uma redução no tempo dos procedimentos arbitrais, que, a meu ver, concordando com o Guilherme, hoje é um tempo médio de 2 anos. E, repito, Soraya, muito inferior, mas muito inferior aos processos judiciais. Uhum. É isso, né, Augusto? Só complementando, porque na arbitragem você não tem recurso, né? Você pode até demorar, às vezes uma sentença judicial até pode sair um pouco mais rápido, mas vai ser uma decisão com menos qualidade e sujeita a recursos intermináveis, né? Então, na verdade, o delivery final da arbitragem acaba sendo melhor e mais rápido, com menos custo de transação. Com certeza. Que bom que meu erro trouxe essa provocação para o Augusto, ele trouxe essas informações. Obrigada, Augusto. Bom, nós já estamos aqui com mais de 1h30 de evento, e aí eu gostaria de passar a palavra para vocês, apresentarem as suas considerações finais e já caminhamos aqui para o encerramento. Então, podemos começar. Quem gostaria de iniciar? Posso falar? Agradecer o convite. Eu que não sou um conhecido comercialista, empresarialista, sou um advogado e gosto de processo. Vocês terem me chamado para esse debate. Agradeço muito a deferência do convite. Fico à disposição para outros eventos assim. Podem contar comigo. Obrigado, bom dia a todos aí. Se cuidem. Bom, também queria agradecer o convite do Rodrigo e do Guilherme, do Leonardo e também da Camarby. Dizer que eu gostei muito tanto de falar, eu falo pelos cotovelos, né, como toda boa cearense, principalmente um tema que eu gosto tanto, que são operações societárias e trabalho no dia a dia. Agradecer as palestras inspiradoras dos meus colegas, do professor Fred, que eu falo a mesma coisa, eu não sou processualista, entendo tanto de processo quanto de parto pelo pé, então foi muito bom aprender com ele e também com o Guilherme, com o Leonardo. Muito obrigada. Bom, eu também, breves palavras aqui, só tenho a agradecer a Camarby, Augusto, Soraya, Raquel, todo mundo que possibilitou este nosso projeto conjunto, e Fred e o Ine, de novo, pela gentileza enorme, o carinho de estarem aqui conosco. Saí aqui com muito mais conhecimento do que entrei, então foi muito bacana e que a gente façamos novos eventos como esse, né? Então, um abraço e obrigado a todos que estão assistindo também. Como disse o Fred, se cuidem. Também, bem rápido aqui, só reforçando o que eu já coloquei no início da minha fala, foi realmente para mim um grande prazer participar, dividir essa mesa virtual com tantas pessoas qualificadíssimas.
E da mesma forma colocado por Guilherme, saio dessa discussão aqui com muitas lições e aprendizados novos. Espero que a gente tenha, de alguma forma, contribuído para aguçar a curiosidade das pessoas que participaram, que puderam estar junto com a gente aqui nesse evento, e fazer um agradecimento especial às pessoas que não fazem parte do nosso escritório e que fizeram parte da discussão, professor Winnie, professor Fred, ao pessoal da Camarb, Soraya, Augusto. Foi realmente incrível e que venham os próximos. Um abraço a todo mundo. Soraya, como você é que é a comandante deste painel, você fará o encerramento. A mim cabe em nome da Camarb, agradecer a oportunidade que nos foi dada de participar com vocês da organização deste encontro. Como eu disse no início, um encontro de craques, e as exposições que foram feitas confirmaram isso. Foi uma honra muito grande para nós. A Camarb se sente extremamente prestigiada e honrada, e nós estamos sempre com as nossas portas abertas para encontros como esse, encontros em que a gente possa discutir temas tão relevantes como esse, que, como eu também disse no início, são temas que, na verdade, acabam por responder por boa parte dos procedimentos arbitrais em curso no Brasil. De modo que, para nós, foi uma oportunidade ímpar, e por isso eu fico muitíssimo grato a todos vocês. Só me resta também agradecer a participação de todos, essa parceria, né, a partir da iniciativa aqui de Guilherme. Agradecer também a Raquel, né, que contribuiu aqui, que fez essa ponte aqui para a realização do evento, para a organização desse painel. Agradecer a colaboração e todo o conhecimento que, como disse o Ine, é de fato inspirador, né? Todas as observações, todo o conhecimento que foi trazido aqui pelos palestrantes. Agradecer a participação aqui de todos que estiveram. Alcançamos aqui mais de 90 pessoas participando desse painel, e colocar à disposição de todos vocês, né? A Camarb Recife também está aqui à disposição, né? Leonardo, que está aqui voltando, retornando às terras pernambucanas. Seja muito bem-vindo. Enfim, colocar à disposição de todos vocês, e que próximos eventos também possam acontecer, fruto dessa parceria e desse evento que foi realizado hoje. Muito obrigada, um bom dia, né? E continuem se cuidando, né? Como diz aqui o professor Fred. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Bom dia. Obrigada.